A pergunta é: quanto e até que ponto a vida de quem não enxerga é diferente da vida de uma pessoa normal? E aí a gente precisa voltar a falar do mesmo tema. Uma pessoa que não enxerga pode ter uma vida normal, tá? O que vai determinar a normalidade ou anormalidade da vida dessa pessoa não é a deficiência, é como ela e os de entorno vão interagir com as coisas com os acontecimentos da vida em si mesmo. Então a gente precisa muito ter isso em perspectiva, muito, muito, muito. Porque ao longo do tempo a gente maximiza a deficiência e desempodera os indivíduos, né? A deficiência passa a dominar a narrativa das pessoas. E isso é muito sério, não pode acontecer. Porque aí as pessoas elas perdem a sua potência de existir, a sua potência de criar, para viver em função do cumprimento de um estigma. E isso é muito sério, isso é a questão que a gente tenta evitar. Então, quando a gente pensa na deficiência, o problema não é a deficiência, o problema é as coisas que acontecem a partir desse fato. Então, se você tem uma deficiência importante e por isso passa por uma questão abusiva, o problema está na questão abusiva, não na deficiência. Se você tem uma deficiência importante e não tem acesso a profissionais qualificados que te auxiliam a estudar, de novo, o problema está na falta de profissionais capacitados. Se você tem uma deficiência importante e a partir disso não dispõe da acessibilidade mínima que te permita deslocar-se pela rua com autonomia, o problema vai estar na falta da acessibilidade, tá? Então, assim, a deficiência, ela não precisa, em um primeiro momento, tirar a nossa potência, a nossa qualidade de vida. Ela não precisa fazer isso. E se ela faz, a gente tem um conjunto de aspectos que estão acontecendo e estão permitindo que isso aconteça. Então é muito importante a gente começar a entender o que atua, o que está realmente acontecendo, quem que a gente é, o que nos define enquanto pessoas, o que é ser uma pessoa que não enxerga. Então, ser uma pessoa que não enxerga significa que eu vou ter que fazer escolhas diferentes, significa que eu vou ter que crescer de uma forma diferente. Então hoje eu entendo que ser uma pessoa com deficiência visual me obrigou a crescer de formas que outras pessoas não precisaram fazer. Por exemplo, eu preciso ter um controle emocional maior que aquele que a maioria das pessoas precisa para viver. Porque eu sou desconfirmada com muito mais frequência. Eu me sinto excluída com muito mais frequência. Eu precisei desenvolver uma resiliência, uma clareza emocional. O que disso aqui que está acontecendo? O que está acontecendo comigo porque é real e o que está acontecendo pela minha interpretação, no sentido de um movimento alérgico emocional, devido a coisas que aconteceram várias e várias vezes. Então, eu preciso ter muita clareza sobre isso, muita determinação também. Porque é claro que eu fazer qualquer coisa vai ser via de regra mais difícil, não simplesmente porque eu tenho uma deficiência, mas porque eu estou em uma sociedade que a estrutura geral não foi montada pensando em pessoas como eu. Então eu preciso ter ao mesmo tempo muita educação, muito equilíbrio e virar para as pessoas e falar, olha, eu tô aqui, eu tenho direito, olha, eu tô aqui, você não tá me incluindo, e fazer isso de uma forma respeitosa, mas ao mesmo tempo de uma forma firme. Isso é muito exaustivo. Às vezes, eu me sinto exausta. Mas não porque a minha vida seja ruim ou porque eu tenho uma deficiência, mas porque eu vivo em um mundo no qual as pessoas como eu, simplesmente elas não estão no radar das outras pessoas, das instituições. Normalmente não está. Né? Ou quando está, as pessoas deduzem as coisas. Elas não têm o hábito de conversar com a gente para entender o que está acontecendo, para entender o que pode ser feito. Né? Isso é muito importante. Então, como que uma pessoa que não enxerga pode ter uma vida normal? A minha questão é que para a gente poder entender o que está acontecendo, a gente tem que fazer uma outra pergunta filosófica. O que faz com que uma pessoa que não enxerga não tenha uma vida normal? É a deficiência? Não, não é. Então a gente precisa deslocar muito a objetiva, aprender mesmo a virar as questões na mente, porque é muito fácil e muito cômodo jogar tudo na conta da deficiência. É um movimento muito cômodo.
e falacioso. Então, se a gente não cultivar essa clareza de raciocínio, se a gente não cultivar esses conceitos na prática, existe o risco real da nossa vida ser apagada em função do estigma. E é isso que, pessoalmente, eu não vou permitir que aconteça com a minha vida. Né? Eu quero a minha vida. Eu quero ter a minha história. O que eu fizer de bom ou de mal vai ser por mim. Não vai ser porque eu tenho uma deficiência. A deficiência não é maior que eu. A deficiência não é mais potente que eu. A deficiência não vai me tirar o meu poder de escolha, de decisão, posto que não é uma deficiência intelectual no momento. Então eu não preciso me preocupar com a perda da minha acuidade de raciocínio. Não até onde eu sei, né? Vamos ver. Não sei o que vai acontecer depois, nunca se sabe. Mas é muito importante a gente ter essa clareza. Eu acho que eu tenho hobbies e gostos diferentes de outras pessoas. Acho que eu leio mais que outras pessoas que enxergam, talvez, né? Mas eu tenho encontrado muitas pessoas como eu. Eu não sei como eu seria se eu enxergasse. Mas eu sei que entre as pessoas que enxergam, nem todo mundo é como eu. E eu sei que entre as pessoas que não enxergam, nem todo mundo é tão diferente de mim. Então se trata, de novo, da gente deslocar esse super olhar, esse super empoderamento para o indivíduo e olhar quem a gente é. Quem que nós somos? Do que a gente gosta? Quais são os nossos pontos fortes? Quais são os nossos pontos que precisam de fortalecimento? É essa a questão. Agora, se a gente vai ter coragem ou não vai para encarar essa questão com tudo que ela tem, com tudo que ela é, e abrir mão do rótulo, porque esse rótulo pode ser conveniente. Olha, eu sou pessoa com deficiência, tudo para mim é muito mais difícil, você não pode cobrar muito de mim, né? Eu não preciso me esforçar muito. Então, ter esse rótulo, abrigar-se debaixo desse guarda-chuva grande que é o estigma da deficiência, pode ser bastante interessante, ainda que de uma forma inconsciente. Resta saber se é isso que a gente quer ou não. Eu não quero, mas pode ser que você queira. E aí, se você quiser, se para você isso funcionar, tudo bem. O que eu percebo é que não dá para viver nessa trilha abrindo mão do sofrimento, o que acontece com muitas outras experiências humanas. Então, se você decidir ficar debaixo do guarda-chuva do estigma, você vai ter dificuldades. Se você decidir sair do guarda-chuva do estigma e começar a realmente destrinchar quem que é você na fila do pão da própria história, você também vai ter dificuldade. A questão é o que conta, o que vai fazer a conta fechar para você. Quando você luta de um jeito, quando você luta pelo outro, você está se sentindo mais viva ou mais morta? Porque a ideia é a gente não morrer por dentro. Acontece o que acontecer. Pausa botão.